trazer riscos, procure o médico. Metas, crédito facilitado. E começando! E começando então a nossa terceira edição do nosso podcast. Quem diria? 3.2. É verdade, 3.2. Porque a primeira versão a gente gravou e o Night apagou tudo. E a gente perdeu, mas não tem problema, a gente grava de novo. Nosso tema, ninguém sabe qual é, né? Os fãs já estão sabendo aí, que é desenhos antigos. Hoje a gente vai falar de desenhos antigos. Hoje é a minha primeira vez aqui também. Apresentando aqui do lado esquerdo o Pablo, que é a estreia dele. Pablo, você quer ser chamado de quê? Pablo. De Pablo mesmo. Às vezes você quer ser o Sliver também. Não, eu. E o Teco, que saiu da FEBEM, voltou aqui a fazer o podcast. E aí, Teco? E aí? Aqui tá assumindo coisa, né? Eles acharam melhor não me colocar, mas eu tô de volta. Hoje o Fagner... As coisas reapareceram. Hoje o Fagner não pôde gravar aqui com a gente, porque ele tá num show aí da banda dele, tá fazendo uma turnê por todo o sertão nordestino. Ele não vai poder gravar. Bom, pra começar, vamos ler os comentários, né? Vamos ler. Tô aqui com os comentários na tela, vamos Peraí, dar uma lida. não, deixa eu ir no banheiro ainda. Não, no banheiro você vai depois, pô. Para. Você tinha dúvida, né, Paulo? Você podia falar palavrão? Não, então, as piadas perderam todas as graças, eu fiquei lembrando isso. Os palavrões, na verdade, que você pode falar caramba, babaca, traseiro, bumbum, só o palavrão da dublagem. Né? Palavrão de dublagem, exatamente. Bom, vamos dar uma lida rápida aqui nos comentários, que a gente não se alongue muito nisso. A Bruna, né, que foi a vítima do nosso último trote, disse: não entendi metade do que vocês falaram de futebol, que foi no nosso último podcast sobre futebol. A gente também não entendeu metade do que a gente falou. A gente fala como... Só eu entendo. O Leandro Teles disse: pô, tá engraçado pacas, mas acho que vocês deveriam convidar blogueiros. E a gente convidou o Pablo, que é um blogueiro também, né, Pablo? Qual que é o nome do seu site? É o MCC29. Aí embaixo, aí a gente posta o link. Eu posto o link aí, se vocês quiserem acessar. Vai ter um monte de notícia sem graça, mas se vocês procurarem muito bem, tem lá um pouco do humor da gente. Você tá atualizando bem? Porque da última vez que eu entrei tinha umas notícias de 2006. Então, Brasil a última vez foi em 2006. Tem umas coisas bem engraçadas, é bem maluco. Se vocês tiverem o tipo de humor que eu tenho, vocês vão conseguir entender. A notícia mais atual é a morte da menina Isabela. Acho que a notícia mais atual é o terremoto que teve no Brasil. Não sei se vocês lembram. No Brasil? No Brasil, Night? Não, teve terremoto no Brasil. Teve no Brasil? 1938. Ano passado. Porque a sétima chave foi aberta, daí então aconteceu esse sistema. Não vamos trazer tema bíblico. Você tá lendo a Bíblia? Tá lendo Bíblia? Não. Que o Biotrush disse: hahaha, seus podcasts já começaram bem. Obrigado, Biotrush, são muito bons, parabéns. Gostei de ter citado o meu nome no podcast. Valeu, foi muito legal. Só comentar que a gente cita o nome. Comenta aí, mas só fala oi. Fala o que achou, tudo. A Isabela. Nardoni. Bem legal. Gostei dos 3 Teletubbies mutantes, ou mascotes do Japão. Da hora vocês terem gostado. O que era que você tinha falado que eram os 3 mascotes? Eles eram 3 deuses do futebol, ou qualquer coisa parecida, que desciam da terra pra fazer o pessoal jogar futebol e usar drogas. Mas pra mim ainda é Articunos Aptus Moltres, Raikou Entei Suicune. Isso mesmo. O Insane, ele deu uma bronca aqui na gente. Né? Insane, né? Ele falou que eu falei insane. Enfim. O Reborn Sun disse: LOL, Macumba, me dê essa força pega. Ele tá citando grandes frases aí do nosso antigo podcast. Um anônimo, é interessante que os anônimos comentam. Choque do trovão. É legal que eles gostam, né? Que os anônimos geralmente só entram em blog pra criticar. Mas aqui o anônimo disse: nossa, é demais, eu adorei. Até que enfim o Fagner falou um pouco mais dessa vez, é verdade, né? Agora não vai falar nada. Nada. Omninerd não é um X-Men? Não, acho que ele é o Omni-Nerd, que é tipo o Super Nerd, o nerd acima de todos. Mas tudo bem, disse: muito foda o podcast, tem futuro aí, Night. Só espero que o podcast seja semanal, devido ao problema da semana passada, né? Não foi semanal, mas a gente vai tentar manter aí o nosso nível. Eu concordo que você deveria chamar blogueiros ou até mesmo amigos seus pra gravar. A gente chamou um blogueiro e um amigo meu. Então, o Omni-Red deve estar satisfeito dando pulos na casa dele. Se não tiver... o Omni-Nerd, eu falei Omni-Red,
Ele é do Acre, cara. Ele comentou no podcast anterior. Então, Acre. Existe pessoas e internet no Acre. Pô, boa sorte, cara. Sério? Deve pagar R$2.000 por internet, mas... Meia hora. Porque pra puxar o cabo meia hora, do Maranhão pela Amazônia inteira até chegar lá. Ele deve pagar muito caro. O cara mora no Acre. Ele podia ser o nosso correspondente, né, Omninerd? Você pode mandar aí pra gente. As últimas novidades do Acre. Tá chegando. Fiquei sabendo que o Telégrafo chegou aí. Hoje nem o Jornal Nacional fala do Acre. Os desenhos antigos que a gente vai falar hoje tá estreando, né? Estreia essa semana, Pica-Pau. No Acre. Episódios inéditos, né? E o Baroni disse, a gente vai falar depois uns spoilers pra ele, né? Que tem episódio que o Pica-Pau, se dá mal, a gente vai falar pra ele. O Baroni disse, quando eu ouvi o podcast, esqueci de comentar. Eu achei o primeiro podcast bem legal, o segundo foi bom também, mas pelo que eu me lembro o som está um pouco chiado. Isso é problema do seu computador, Baroni, das suas caixinhas de som. Compre uma caixinha melhor. Não, acho que ficou um pouco chiado mesmo. E o Pedro, do Escola Time, disse, eu tava querendo dormir e os meus irmãos ficavam pulando em cima de mim e eu sem sacar merda nenhuma do que tava acontecendo. Isso da Copa, da última Copa de 2006, né? Foi de madrugada também, Eu pensei que ele falou, agora eu vou comentar o que tá acontecendo comigo agora. Eu não entendi nada. Eu tô aqui comentando, meus irmãos estavam pulando. Ele não entendeu merda nenhuma do que tava acontecendo. Ai, meu Deus do céu. E o blogger, o Mirai disse, tava muito da hora, Nights, parabéns, me inspirou a fazer um podcast, seu blog é o melhor, obrigado, e manda pra gente o link que a gente vai avaliar. E o Ricardo... Nossa, a gente tá julgando já, a gente tá julgando os podcasts. Mandem seus podcasts. A gente diz se tá bom ou se tá ruim. E o Ricardo Oliver, que é o Ricardo das tirinhas, né? O metaleiro, tá bom. Ele gostou pra caramba, né? Os dois podcasts estão demais. Já ouvi 100 mil vezes. Isso é uma figura de linguagem. Foi o único que eu vi. Hipérbole. Agora a gente sabe de onde veio todos os contatos. Nights, você fazendo a declaração de amor foi o melhor. Quero que você faça uma declaração de amor em meu nome pra Flor Jensen. Eu pensava que era pra ele. O meu grande amor. Bom, Ricardo, a gente abre aqui o microfone. Não é flor, não, é flor. É tipo. Flor. Chão, né? Flor Jensen. Boca, aquele flor, contei flor na pasta. Second floor, sei lá. Mas é a deusa dele, de grande amor. A gente abre o microfone pra ele, ele vem aqui um dia fazer, né? Ele não mora tão longe, ele pode vir aqui fazer a declaração pro Agora o cara que amor mora da lá vida no dele. Acre. O acriano, nosso correspondente do Acre. E o Natan, por fim, disse, quando falaram do mascote de 2006, eu vi o mascote e lembrei da TV Colosso. É ridículo mesmo aquele mascote, né, mascote cara? 2006? Que é o leão, que é a... Todos são leão. Não, o leão agora... Não, agora é a pantera. É uma panterinha. Ele é tipo... Tem no primeiro podcast, você busca lá. É um cara vestido de leão. Tá. É um alemão vestido de leão. Não é ele. É totalmente esquisito. Podia ter colocado aqueles irmãos irmão colado é o quê? Siamês. Podia ter colocado irmão siamês. Na verdade é aquele preconceito que ninguém conhece, né? Porque siamês é que nasceu na região do Sião. E além do comentário, os comentários escritos, agora a gente também tem o comentário em áudio, né? Que o Ravik enviou. Se você que tá ouvindo aí quiser enviar pra gente, a gente coloca no ar e a gente comenta o seu comentário. Vai virar um paradoxo. Aí depois vocês comentam os nossos comentários e o comentário da pessoa. E a gente vai virar um círculo infinito. Mas enfim, o primeiro foi do Ravik, vamos ouvir? Vamos. Pô, então desenhos antigos, o primeiro assim que me vem à mente quando eu penso nesse tema é Os Protetores, aquele do Capitão Planeta e os elementos e coisa e tal. E eu achava fabuloso na época porque, assim, na época nem na escola a gente via muita coisa sobre meio ambiente e tal, era só aquela decoreba de nome de rio e etc. E a única janela assim que a gente aprendia alguma coisa sobre o meio ambiente ou discutia alguma coisa era de fato esse desenho Os Protetores. Por isso eu adorava na época. Outro que eu achava legal também é aquele Os Fantasmas. Passava, acho que no SBT. Ele saiu com o nome Ghostbusters aproveitando a fama do filme dos Caça-Fantasmas. Só porque não tinha, era da Hanna-Barbera e não tinha nenhuma ligação com o estúdio do Caça-Fantasmas. Por isso depois, aí eu acho que na Globo, saiu Os Verdadeiros Caça-Fantasmas, The Real Ghostbusters. Porque fizeram um desenho do filme, só que o nome já tinha sido usado. Então eles não podiam botar o mesmo nome do filme nessa série. Só pra terminar, eu acho que eu já comentei no teu blog, pelo menos uma vez,
que eu nunca vi nenhum episódio do Cavaleiros do Zodíaco. Meus amigos todos viam, mas eu acho que era na Band, aqui em casa não pegava Band, ou alguma coisa assim. Enfim, eu nunca vi nenhum episódio, não sei a história, não sei nada. Mas depois de uns tempos a minha irmã soube e veio me contar que os meus amigos, nossos amigos em comum, todos achavam que eu era fissurado pelos esses Cavaleiros do Zodíaco, porque alguém tinha espalhado um boato que eu era viciado no desenho e tinha pegado. E como eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha dito que não era verdade e tal. E por vários anos sempre que falava em Cavaleiros do Zodíaco, falava de mim, me lembrava de mim na conversa assim, porque eu tinha a fama de ser fissurado nesse desenho. Mas eu nunca vi, quero ver. Acho que quem sabe até vou baixar na internet pra ver como é que era. Falam muito bem e tal. Então, nosso amigo Ravik, ele falou de Capitão Planeta, Cavaleiros, umas coisas assim. Só que a gente não vai falar de Cavaleiros, porque vai ter um de anime futuramente. Vamos fazer um próprio, né? Um podcast próprio aí de Cavaleiros. Só uma coisa que é interessante de comentar dos Cavaleiros. Você tinha os bonecos dos Cavaleiros? Eu não, cara. Eu vim gostar de Cavaleiros muito depois. Quando comecei a assistir, acabou. Quem tem os bonecos, né? Tipo, os bonecos antigos, não os novos. Os novos são bonitos, são legais. Os antigos, tipo assim, ele só tinha a parte da frente da armadura. Então era uma coisa estranha, porque, tipo, você encaixava a perna assim e atrás ficava aquela parada preta, porque não tinha um negócio que fechava. Mas ficava com a bunda de fora, tipo avental de... Tipo um avental, exatamente. Avental era um avental. de hospital. Era só a parte da frente. Alguns, tipo, a parte de trás fechava também, assim, tipo, meio que tinha uma manivela. Só o colete, só, né? O colete e o cinto. Porque até mesmo sem o colete nem ia segurar. Mas tinha uns buracos, assim, que você... Aí, na frente, eu vou tirar uma foto e vou postar do meu boneco. Algum da Bandai? Isso daí não é aquele... Não, da Bandai mesmo. Da própria Bandai. Eu tenho o original da Bandai. Eu tinha, né? Não tenho mais. Eu tinha o Shun e o Poseidon. O Poseidon eu ainda tenho. E é assim, cara. Só tem a parte, tipo, a coxa, assim, você põe a pra frente. Aí atrás fica aquele negócio feio, né? Uhum. Aí hoje em dia... E o Shiryu tinha o cabelo curto. E todos tinham a mesma cabeça. Aí tinha um amigo meu da escola que ele tinha um que tinha o Shaka com o olho fechado, que o meu Shaka tinha o olho aberto. Aí ele tinha o Shaka de olho fechado. Então, uau, era a lenda do Shaka do olho fechado. E ele comentou também do Capitão Planeta. Capitão Planeta. Ainda passa Capitão Planeta. Não no sei. Canal Futura. No Canal Futura. No Canal Futura. Aquele terra, água, fogo, coração. Coração não é um elemento. Sei lá, o amor, né, cara? O pessoal precisa disso. Eu acho isso meio ofensa, né? Porque... foda-se, meu. E era um molequinho tão sem graça, era o índiozinho lá. Sem preconceito, ou com preconceito. O Ravik, ele é agrônomo. Ele é agrônomo? Ele é agrônomo, então acho que Capitão Planeta influenciou, né? Eu assisti a Pica-Pau e virei um vagabundo. Eu adoto muitas frases do Pateta. A gente não comentou Pateta, essas coisas, mas vai ter um de Disney também. A gente tá pensando em vários temas aí pro futuro. E se alguém quiser dar sugestão de tema, é bem-vindo, né? Eu não gostava do Capitão Planeta porque tinha aquele negócio do final. Hoje nosso amiguinho aprendeu que passar a mão nas criancinhas não é legal. Porque as criancinhas ficam bravas. Eu odiava isso, cara. Eu odiava o He-Man por causa disso. G.I. Joe também, de todos os desenhos... Acho que dos anos 80, 70. Hoje nosso amiguinho aprendeu que bater na mãe não é legal. Eu odiava isso, cara. O G.I. Joe chegava nas crianças também. Exatamente isso aí. Crianças, não fumem cola, não cheirem cola. não cheira cola, né? Hoje nosso amiguinho chegou com a cola e não viu que não. É sempre a mesma bosta, cara. É. Sempre a mesma coisa. Hoje nosso amiguinho aprendeu que se masturbar não é bacana. Não foda-se, eu não quero aprender com desenho, eu quero dar risada, sei lá. Mas enfim, Ravik, abração, obrigado aí por ter inaugurado essa nossa sessão aí de onde o ouvinte manda o seu comentário em áudio. Desculpa a revolta que você pegou no lugar que eu não gosto mesmo dos desenhos. Abaixo aí a gente vai colocar o blog do Ravik, o site do Ravik, que é muito conhecido aí pela galera que acessa nosso site. E você vai ver lá, ele tem tirinhas, ele faz textos cômicos e picardilhas sensacionais. Picardilhas e buricalhos. E é isso aí. Vamos começar então a falar dos desenhos antigos? Vamos. Teco, qual é o desenho antigo que você se recorda, o mais antigo? O Teco, Bob Esponja. E bem 10. Pica-pau, mano. Pica-pau mais... Pica-pau? Sério, mas mais pra frente a gente fala do Pica-Pau então. Pablo, o mais antigo que é o mais legal. O mais antigo... O desenho mais antigo que eu me lembre, assim, é aqueles que eu acordava muito cedo, tipo 7 horas da manhã, depois do Pés Companhia. E assistia, tipo, tinha Pequeno Príncipe, Cavalo de Fogo, né? Isso, Jambo e Ruivão...
Mas assim, eu assisti de tudo. Você lembra do Jambo e o Ruivão, Teco? Não, lembro não, mano. Puta, era chato. Caralho, era chato. Esse aí eu não cheguei a conhecer. Não, era um cachorrinho, um gato, eles eram detetives. Meu, era chato, era Hanna-Barbera, não tem jeito, é chato, cara. Hanna-Barbera, realmente, acho que só Tom e Jerry mesmo. Ah, tem qualidades deles, mas é complicado. A gente vai citar umas qualidades, tem umas coisas boas na Hanna-Barbera, mas no geral eu não gosto de forma alguma. A primeira animação de desenho que foi feita, como que ela chama? My Sweet Kentucky Home, minha querida casa de... My Old, né? My Old Kentucky Home. Que foi uma animação feita no ano de 1926. O Dave Fleischer. Eu lembro. Você lembra? Grande, tá? Nessa época aí o Teco jogava... O Teco já era velho. Mas na verdade ela não é considerada a primeira. Na verdade ela é a primeira com som sincronizado. Mas a primeira mesmo, que o pessoal todo mundo lembra, é o do Mickey no barquinho, cuspindo com bafo tentando pegar a Minnie. É verdade, esse episódio é antigo pra caramba. Tanto que no Kingdom Hearts 2, né, tem aquela parte. Tem uma fase que é muito divertida, que é eles estão no passado. Que é legal pra caramba. E o Gato Félix também, né, foi um dos primeiros desenhos. Aí sim. Eu acho que o Gato Félix era gay, ele tinha... Porque todo desenho eles gostam de... Assim, eles ficam atrás de uma mina, né? O Pica-Pau é da Paulinha, né? Paulina. Sei lá o nome da... E o Pernalonga é pela Lola. A Lola aparece muito pouco, né, cara? Então é todas a Lola, ela só aparece só no filme, né? Não, com o nome de Lola, no Baby Looney Tunes tem. Mas aí é pedofilia. E o Baby Looney Tunes é recente pra caramba. Falando em recente. Mas a Lola tem aquele episódio que é uma puta coelhona gordinha, um bundão. É verdade. Cinturinha, E o que você falou do Tom, Té? O Tom ele tem todas que aparecem. O Tom ele não tem critérios, né? Qualquer mina ele quer. E tem aquela chatinha branquela, do lacinho vermelho. Uma que é fresca pra caramba. Bom, quanto ao Tom e Jerry, né? Tom e Jerry ele é uma série que eu gosto do Tom e Jerry, de alguns episódios. Eu também. É igual você falou, é algo que tem que ser respeitado, né? É uma coisa que eu demorei pra entender Tom e Jerry, tipo... Mas é uma coisa bem absurda, né? Eles usando coisas domésticas pra se matar. Mas... Eu gosto do episódio que o Tom morre, que ele acha que ele morreu, mas depois é um sonho. Que é tudo um sonho, que ele tá no inferno, e Spike é o diabo. Maldito para mim! Ele faz... Legal pra caramba. Ninguém viu a minha mão, né? Fazendo... Mas acho que o pessoal vai lembrar. No futuro a gente pensa num videocast. O Tom e Jerry ele foi criado no mesmo ano que o Pica-Pau, que foi 1940. Acho que foi a grande época, né, em que as animações de desenho... Sim, no pós-guerra o pessoal via uma notícia e via o desenho. Né? Coisa pra ir no cinema assistir um desenho, coisa absurda, era coisa de 10 minutos, né? Tanto que muitos episódios, né, a gente vê falando assim, quando a gente pesquisa sobre o episódio, tá baixando, tá lá, Tom e Jerry, esse episódio foi aos cinemas, e realmente foi aos cinemas mesmo. Não, era o único jeito que você tinha assistir as coisas, entendeu? Eu acho que, eu acredito que era assim, uma notícia da guerra, um desenho e um filme, aqueles musicais malucos lá, divertidos. Ele começou então em 1940 pelo Hanna-Barbera, que é eu acredito que é uma das poucas coisas que Hanna-Barbera fez de bom, foi o Tom e Jerry, porque tem aquele do tubarão, que é ruim pra caramba. Do tubarão, igualzinho Scooby-Doo, são muitos personagens. Igualzinho. Eu não me dei o trabalho de assistir, porque... Scooby-Doo é chato pra caramba. Mas Scooby-Doo é o pior, é muito chato. Tem um desenho que passa no SBT, que é da Penélope. E o Tião Gavião, né? É da Hanna-Barbera, a Penélope também? A Penélope Charmosa? Sim. Não é Corrida Maluca, é outro. Fizeram um desenho solo dela. É a Penélope contra o Tião Gavião, que eu não sei que é. É tipo um velho que parece... Quem diabos é Tião Gavião? Ele parece o cara dos Smurfs, o Gargamel. Sabe o que eu gostava muito? Era o Manda-Chuva. Não porque era engraçado, porque o Manda-Chuva era muito inteligente, pá. E ele tinha umas frases engraçadas. Isso assim, bem... Muttley. Quem? O Muttley lá pega o pombo. Não, isso é ruim. Eu só gostava do Muttley quando ele queria medalha, cara. Pega o pombo. Tem umas coisas que marcam. Que ele fica medalha. Eu acho que quando você é criança, você aceita qualquer merda, entendeu? É sério, eu assistia muito desenho que eu considero ruim. E considero ruim hoje, mas assistia. Eu tô aqui, acordei, eu liguei a televisão, vou assistir, tá passando isso, não tem jeito. A gente acaba assistindo mesmo. Depois eu vim refletir, era chato. Mas o desenho era educativo, né? Hoje em dia é só... Não era educativo. Não era educativo. O bom... Eu acho que era. Acho que o bom daquela época é que não tinha essa história de ser Tem uma coisa educativo. que eu aprendi com o Pica-Pau, que é daquela música, que ele...
que o hippie canta, sabe? Que eu não vou trabalhar, Isso me educou. Eu ando descalço, não preciso de grana e uso colar. Minha roupa é estranha, eu não vou trabalhar. Eu sou hippie, não vou trabalhar. E não vou trabalhar. E também quando o Pica-Pau, que ele tá vendo a cigarra e a formiga, porque as formigas estão trabalhando pro inverno e a cigarra não. Não, aí depois a cigarra chega trabalhando também. Ela fala, tem que trabalhar. No do passado. Aí o Pica-Pau, tipo... Trabalhar? Só de pensar, fico cansado. Foi isso que eu aprendi, foi isso que me educou do Pica-Pau. E do Tom e Jerry, aí depois ele, de 1940 a 1958, era produzido pelo Hanna-Barbera. Aí depois foi uma época que foi produzido pelo Jenny Date, que foi de 1960 até 62, só 2 anos, né, que ele ficou. Mas os irmãos Hanna e Barbera sempre dirigiram. Eu acho que os outros os roteiros eram feitos pelo Jenny Date. E depois o Chuck Jones, ele assumiu a franquia, né, os roteiros do Tom e Jerry, de 63 até 67. Ele trabalhou 30 anos pros estúdios lá da Warner, foi despedido. Aí depois ele com o amigo dele, que se chama Les Goldman, eles fundaram a MGM. Não, a MGM contratou eles, né? Lógico, a MGM é antiga pra E eles fizeram 34 episódios. Que eu acho que essa época do Chuck Jones foi a melhor época. É a época que eu lembro, né? Ele fez Pica-Pau também? Não. Pica-Pau é outro, é o Walter Lane. A gente já chega no Pica-Pau. E era muito legal porque tinha... Quando o Chuck Jones ele começou a dirigir o Tom e Jerry, ele passou aquele logotipo que era o leão fugindo, aí foi aí que foi substituído. Pelo Tom, que ele faz. A música que a gente cantou no começo, né? A gente ensinou no começo. A gente, na verdade, só achou, só não cantou. E qual é o seu episódio favorito, Tego, de Tom e Jerry? Já falei, aquele que o Tom morre. Que o Tom morre. E você, Paulo? O meu favorito de Jerry é o do Mamãe Eu Quero, que tem aquela música clássica, eles cantam em português. É verdade. Se vocês assistiram no SBT, não é a versão ridícula da Cartoon, hoje em dia, vocês veem que é o som original. Que entram uns gatos e faz uma zona, os amigos do Tom. É a mesma que canta tá bom, companheiro. É verdade, o Tom tá bêbado, ele tem que ficar fazendo da casa. Aquele é o episódio. Pô, eu gosto muito eu gosto desse episódio que o Teco falou, né, que o Tom vai pro inferno, mas o episódio que eu mais gosto é aquele lá que o Tom, ele tá numa fazenda, que eu comentei com você, né? Ele tá na fazenda, aí ele tem que pegar o Jerry, como sempre, né? E tipo, o fazendeiro, ele vai dar... Você lembra desse episódio, né, Teco? Lembro. Ele tem que dar o Pablo não lembra, o Teco lembra. Ele tem que pegar o Jerry e em troca ele vai ganhar um prato de comida. Aí o fazendeiro, que é o dono do Tom naquele episódio, ele fica atiçando o Tom, ele fala tipo... Tom, você quer molho? Tipo, purê de batata. Purê de batata. Coxa de frango. E... É da hora. Aí você quer, Tom? Ele quer, né? O Tom fica mó feliz assim. Mas não vai ter nada enquanto não capturar aquele maldito rato. Atiro até. Aí direto ele fica atiçando, né? Ele tá perto de capturar o Jerry. Aí chega o fazendeiro. E aí, você quer molho, Tom? Né? Na comida. Aí quero. Ele não fala, né? Ele gesticula, mas a gente vê que ele quer bastante. Aí quero. Quer uma coxa de frango? Que tal uma asinha de frango também? Quero pra caramba, né? Mas não vai ter nada. Eu acho que no final ele não consegue, eu não me lembro direito. Eu lembro. Ele faz um pacto com o Jerry pra eles dois fingir que o Tom pegou. Puta, agora eu lembrei. Nossa, eu lembrei mesmo, agora. Depois que era pra eles dividir o Tom, o Jerry, o Tom não quis dividir, daí o Jerry tacou na cara dele. É verdade, puta. Então... No final ele não come, né? Eu vi ontem. É mesmo? É verdade. Passou na TV. E aquele episódio que você comentou comigo, que o Tom... Isso é muito bom. Que o Tom vai na casa da gatinha branquinha, aquela safada maldita. Aí ele vai lá, a gatinha tá de vestida, toda... Ela gosta de um cara joia, né? Ela quer um cara joia, um cara descolado, usando um terno, não sei o que. Ela passa as medidas, né? Um terno de ombros largos e não sei o que. Aí o Tom faz tipo no ar, assim. Não, o Tom escuta no rádio. Aí ele fala: é verdade. Se você quer ser um homem descolado, você tem que usar um terno É muito bom. Calças até o peito, ombros largos e chapéu de 40. Um chapéu de uma aba enorme, né? Aí ele usa o abajur. O abajur e uma rede. Uma rede. Aquela rede americana, né? Mas a cena que é muito boa,
que você comentou que a gente não achou pra postar, porque Não. eu não sei o que a galera tem que não upa o Tom e Jerry, né? No YouTube. No É uma YouTube. bagunça. Você acha muito americano. Muito Pica-Pau português. você acha, tipo, todos os 194 episódios. Agora Tom e Jerry você não acha. Ah, eu Aqui, ó. fiquei procurando, achei mais os da Cartoon, aí eu perdi a vontade de procurar. Que aí o Jerry bota fogo no pé dele. Aí ele diz, eu tô queimando. Mas não é um fogaréu. foguinho, não. Não é um foguinho, não. Não, ela chega e fala, nossa, você é quente. É, garota, não sou tão quente não. Isso aqui não é um foguinho não, é um fogaréu. É um fogaréu do diabo. Nossa. É um fogaréu do diabo. Você vê como é educativo, né? É, ele tá Esses pegando desenhos. fogo porque ele coloca o Jerry na caixinha de sapato. Nossa. Não, o Jerry pega aqueles fósforo de motel. É isso, porque ele coloca... Bota no pé dele. É, porque ele escondeu o Jerry na caixinha dar de presente pra menina. Pra gata. Pra gata. É muito bom esse episódio, né? E nesse o Tom fala, né? Tem alguns episódios que ele fala. É, ele falou, Fogaréu do Diabo, ele canta... É um episódio que é legal, porque é um episódio mais adolescente, assim. É, da época, né? Né? Que o legal era você ter uma calça até o peito. Calça até o peito, um terno gigante. Enfim, né? Vamos encerrar do Tom e Jerry. Qual desenho que é o próximo? Você mencionou o Pica-Pau. Pica-Pau. A Pica-Pau é... O Pica-Pau melhor, Clássico. cara. Eu sou a favor de fazer um podcast especial só do Pica-Pau. Tanto cara. que a outra versão, a gente deve ter falado uma meia hora de Pica-Pau e depois... 10 minutos dos outros desenhos só. Mas sempre o tema principal a gente fala pouco dele, né? É que o Pica-Pau, ele formou caráter, né, cara? Ele ensinou muita coisa pra mim. Ensinou muita coisa. O Pica-Pau, ele era vagabundo, era pilantra, ele roubava gasolina, cara. Não, hoje, se eu me vejo em Pânico na rua, no carro, e eu não tenho gasolina, eu vou lembrar como é que rouba gasolina. Você pega a sim, mangueira, você e chupa, você tem que ficar esperto pra você não chupar uns parafusos primeiro. E você vai, né, finalmente conseguir aí roubar a sua gasolina. Não roubem gasolina. Hoje tem chave, né, nos carros. Não tem como. Por causa do episódio do Pica-Pau. Por causa do episódio do Pica-Pau. O Pica-Pau, ele foi criado pelo Walter Lantz. Tanto que tem alguns episódios, não sei se você já viu, em DVD do Pica-Pau, que aparece o Walter Lantz. Ele troca ideia com o Pica-Pau, ele segura ele na mão, né? Ele segura, assim, ele fala... Acho que o Pica-Pau fala com ele, que episódios vamos ter hoje? Ele, vamos ter episódios muito divertidos e não sei o quê. E é engraçado a origem do Pica-Pau, que o Walter Lantz, ele tava na noite de núpcias, né, com a mulher dele, ele tinha se casado, ele foi pra noite de núpcias, e tinha um Pica-Pau chato que ficou bicando o telhado, e não deixava os dois... Não deixava eles fazerem amor, né? Fazer um... Eu ouvi, hein? Um parari, parará. Enfim, a mulher dele deu a ideia, falou, por que você, na época, ele já tinha algumas criações, que era o Panda, né, o Andy Panda. Tinha muita coisa, né? Tinha o Tilly Willy, o pinguim, né? o Tilly Willy, o pinguim, tinha o Andy Panda, tinha aquele urso que não gostava de pagar, aquele urso pão duro. Você lembra? Sim, eu lembro. Não, quem vai arrumar essa Parecia coisa sou meu pai. eu, aí dava uma merda. Assim. Tanto que teve acho que um crossover do Pica-Pau com essa família de ursos, né? Com a família de ursos eu não lembro, mas o primeiro episódio onde o Pica-Pau aparece é um episódio do Andy Panda. Que ele tá lá justamente bicando o telhado. É verdade, Aí deve ter sido inspirado, né? O papai história Panda tem que verdadeira. pôr sal no rabo do Pica-Pau. Por que diabos tem que pôr sal, eu não sei. Isso, como você disse na outra edição, fica por podcast sobre biologia, né? Que o sal funciona pra deter pássaros? Não, Bater de asas da arara. Imagina o sapo tem uma lesma, né? O sapo também passa mal com sal. O sapo passa mal também? Porque ele respira pela pele, aí você joga... Aí a lesma derrete porque respira pela pele? Não sei porque a lesma derrete, mas eu É gosto. sinistro jogar. Lesma respira. Tanto que, quando eu era pequeno, as minhas diversões, além de assistir Pica-Pau e Tom e Jerry, era queimar, né, derreter as lesmas. E a gente pegava mangueira, queimava a ponta da mangueira. Por que eu tô falando isso? Não sei, bala. Mas enfim, a gente queimava a ponta da mangueira e ficava pingando, sabe? Aí a gente colocava uns tatuzinhos, ficava queimando os tatuzinhos, aí ficava pingando. Aí uma vez um amigo nosso, ele encontrou um rato, né? Aí eu falei, não vou querer participar disso, é muita crueldade, né? Jogar plástico derretido no rato. E eles segurando o rato, assim, jogaram. A mão? É verdade, com a mão. Não, acho que era com uma sacola plástica. O que também não é muito higiênico, né? Aí eles mataram o rato, jogando... Puta, vamos plástico. cortar isso. Eu já não vou O jantar. cara tá jantando. Mas enfim, o Pica-Pau. Mas o Pica-Pau também era mau, ele botava fogo nas pessoas com extintor com lança-chamas. Com lança- Mas elas não morriam, né? E falam que hoje em dia os animes são violentos. Né? É aquela coisa do Tom e Jerry, né? Que eu falei no
Na primeira versão, que eles corriam com os utensílios domésticos, a machadinha, jogavam o ferro de passar na cara das pessoas, o taco de beisebol. Você não consegue fazer um Rasengan, você não consegue soltar um Kamehameha, mas você consegue pegar uma faca na cozinha e esfaquear a sua irmã. É algo que acho que é uma influência, né, dos desenhos. Mas naquela época o pessoal não tinha isso, né? Não sei porque hoje em dia o pessoal é tão púdico, é tão é ridículo. É culpa da internet. É culpa da internet. Bom, vamos citar então frases, Pablo, do Pica-Pau que te marcaram na época. Bem, eu não citei no outro, mas a minha coisa preferida do Pica-Pau é a musiquinha do Pé de Pano. Não sei se você lembra daquele episódio que... Os trigos de 4 coisas. Não, tem um índio querendo comer o Pé de Pano. Nossa. Aí o Pica-Pau fica fugindo com o Pé de Pano não ser jantado, coitado. Porque o Pé de Pano era um personagem, acho que provavelmente meu preferido do Pica-Pau. Aí ficava o índio lá no Até mais que o próprio Pica-Pau? Não sei, o Pé de Pano era muito legal. Ele dava carimbada no pé dos caras. Aí ficava o índio lá, o meu pangaré é uma boa comida, me enche a barriga, comia. Eu fico com febre se como uma lebre, cavalo é minha comida. É legal, cara. Eu vivia cantando isso. Tem passarinho que voa pro sul, bem longe do ninho. Bem longe do ninho, mas eu não viajo, se me faz mal, eu sou um Pica-Pau, eu sou um Pica-Pau. Tem passarinho que voa pro sul, bem para longe do ninho, mas eu não viajo, se me faz mal, eu sou um Pica-Pau, eu sou um Pica-Pau. Tá vendo tanto que ele era vagabundo, né? Eu gosto muito daquela cena em que o Pica-Pau, que ele tá numa casa e tem uma senhora cuidando dele, que aí ele, todo fresquinho lá na caminha dele no final do episódio, né? A velhinha fala, boa noite, Pica-Pau. Aí ele responde, né? A senhora é boazinha. Eu acho ótimo aquela... Professor, são muito legais. Professor é legal que tem aquele que puxa as penas, né? Que é o puxa frango, o nome dele, cara. Que faz aquele som, né? Aí tem aquele cachorro que trabalha na indústria elétrica. Vital, né? Isso é ótimo, cara. Em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Nossa, tem muitos episódios clássicos, muitas cenas. A frase memorável que eu adoro mesmo é quando o Pica-Pau se vê face a face com a fome. Que fica lá o Pica-Pau na frente da fome no frio, que é o episódio que tem um lobo, eles têm que comer um alce. Semanas depois, o Pica-Pau encontra-se face a face com a fome. Com a fome. A fome, tipo, é mais ou menos a morte com o charutão e fica pau. E eles só fazem isso. Né? E a fome. Aí tem o episódio do Não Consigo Ler Nada. Que o Pica-Pau quer tirar a carta, né? Carta de motorista. A licença dele expirou, tem o relógio na licença. Aí ele acaba escorregando. Aí o Zeca Urubu, muito safado, vê passar óleo no chão, ele cai na... Não é o Zeca, é outro cara. Eu vi esse episódio esses dias. Não, é um cara, é o Leôncio. É o Leôncio. Pô, depois que a gente viu o podcast, eu fui pesquisar. O nome do Leôncio, no México, é Pablo Amorça. É mesmo? Falei, a partir de hoje você vai ser Pablo Amorça pra mim. Eu sou gordo enorme. Aí tem aquele cara que é muito clássico, que o Pica-Pau tá sendo extorquido pelo Zé Urubu. Que o Zé Urubu é um vendedor de crack sem vergonha, né? É que eles editam essa parte na TV, mas ele vende crack no começo dos episódios. Que aí fica aquele agente que ele fica falando sempre: se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. Esse é ótimo também. Nossa, eu tinha vontade de bater naquele detetive. Eu falei, caralho, mano. Quando eu trabalhava, tinha uma mina que só ficava, né? Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia. Tem uma frase, cara, do Pica-Pau que eu incorporei pra minha vida, que direto eu vivo falando. Tipo assim, tem episódio que o Pica-Pau ele tá no... que ele tá varrendo ruas, que o circo chegou à cidade. Aí ele trabalha como gari. Aí ele tá varrendo a rua e tipo, aí o Leôncio é policial. Aí ele quer ir pro circo, aí ele lê, né, as atrações do circo, tipo o Homem Elástico, a Mulher Barbada, várias paradas assim, tipo, super legais do circo. Aí o Pica-Pau ele olha bem triste assim, né, pros posters assim, aí ele olha pro chão e fala: e eu aqui varrendo ruas. E eu aqui varrendo ruas. Aí sempre eu falo isso. Tipo, teve uma época que... quando eu peguei
Mais ou menos quando eu falava, eu aqui puxando o muro, né? É verdade. Aí sempre, cara, eu tava no trabalho e o pessoal, quando teve o show do YouTube no Brasil, né? O cara chegou em mim lá, que eu ganhei do sorteio da firma o ingresso, só que eu não pude ir porque era longe e tudo mais, eu tinha medo de andar em São Paulo naquela época. Mas aí eu dei o ingresso pra menina, né? Aí ela foi, tudo, fez lá a farra, aí ela veio me contar, né, depois. Aí eu lembro que ela chegou e me contou sobre o show, né? Foi muito legal e não sei o que, o Bono fez isso, aquilo. Aí eu aqui varrendo ruas, né? Aí teve o show do Linkin Park também, que o meu amigo foi, nossa, eu fui no show do Linkin Park, não sei o que lá. Aí eu aqui varrendo ruas. Né? E o Leôncio nesse episódio, Leôncio não, Pablo Amorso. ele é mó filho da puta, né? Tipo, policial corrupto, comer bananas na... Bela manhã pra você, John, meu filho. Bela manhã pra você. E ele joga a banana no bico do pica-pau, né? Na casca de banana. O Leôncio, ele não tava sendo corrupto, ele tava, tipo, pegando a caixinha dele por proteger a região. Ele é mafioso agora? O Pica-Pau depois, ele virou policial, aí ele chega na banca de aí maçã, ele pega o cacho inteiro e coloca no chapéu, né? E as maçãs ele come, né? Aí sim, o coitado do John faliu depois daquilo ali. Aí tem aqueles episódios que o Pica-Pau, que eu gosto, que ele se dá mal, né? Porque eu não gosto do episódio que só o personagem principal se dá bem, né? Eu gosto que ele se dá mal um pouco também. Mesmo porque o Pica-Pau era muito filho da puta. Se ele desse mal, o Rogério hoje em dia tava na vida do crime. Se ele não se desse mal, ele dava na vida do crime, matando as pessoas. É verdade. Aí quando ele se dava mal, aí ele dava aquela risadinha que era sem graça, né? Você, Teco, falou já seu episódio favorito do Pica-Pau? Do trevo de 4 folhas do pé de pão, que eles tentam pegar o trevo de 4 folhas. Que o trevo dá muita sorte. Não, na verdade o trevo dá azar, não é? Que o Pica-Pau vai preso e... Não, que ele dá carimbada? Que ele dá carimbada no bandido. Que ele dá tipo uma puta uma pisada no pé. Não lembro se é esse. Esse é mó ruim, tá? Você só lembra do episódio. Eu gosto desse. Você lembra do pior episódio? Meu preferido é aqueles que vão pra cidade mal assombrada. Sabe? Qual do que tem o Wildberg? Você viu minha cabeça por aí? Não é a cidade, não é a cidade mesmo, cidade né? Fantasma no Velho Oeste. Cidade mal assombrada. Aquele é o meu preferido. Outro desenho antigo que era... Eu não gostava muito, era o Pernalonga. O Pernalonga é meio diferente, assim, cara. Ele não segue meio o padrão do Você chegou a assistir bastante Pernalonga? Assisti, sim. Apesar de eles serem os Looney Tunes, não era tão lunático, né? Tem um episódio do Pernalonga que era legal, que era o que ele ficou revoltado, porque a cabeça de um esse coelho... é o melhor, né? Nossa, passou hoje de manhã. Mesmo? Tem as orelhonas. Os desenhistas desenham a orelhona. Não, tem esses aí, né, que viu uma borracha gigante, apagava ele, zoava ele pra caramba. Tanto que tem um jogo de DS, não sei se você já viu, que é do Patolino. Eu sempre confundo Patolino e Pato Donald. Que tipo, é você com a canetinha lá do DS, você tipo zoando o desenho? Chama-se Duck Amuck, uma coisa assim. Duck Amuck. É legal, depois eu vou colocar um vídeo aí embaixo pra vocês verem. Que é um joguinho, é legalzinho. São microgames, né? É mais ou menos. Coisa comum no DS. Mas esse episódio que é legal que o Pernalonga ele se revolta, né? Porque a cabeça dele só custa, acho que 25 centavos. 25 centavos. Aí ele fala, Aí ele começa a fazer altas atrocidades, aí não sobe, aí no final ele fica muito louco mesmo, que ele corta a Flórida. É a Flórida? É a Flórida. Ele corta a Flórida do mapa, vejam agora, se eu vou 25 centavos. Ele tapa o Grand Canyon com uma pá. Ele faz muita maldade. Aí ele vira, tá vindo o exército pra cima dele, aí ele se dá mal. Né? É verdade, a cabeça dele vale muito, né? No final do episódio. 50 milhões. Esse é legal. Tipo, dos personagens da Warner, né, que seria dos Looney Tunes, eu gosto do Papaléguas, eu gostava do desenho. Eu gostava dos personagens, mas você ficava enjoado rapidinho, né, do Papaléguas, porque é muito repetitivo. Muito repetitivo. Ele não se dá mal. E ele não se dá mal, exatamente. Eu não gosto de quando o protagonista, só ele é o... É que também se o Coyote ganhasse, né, ele ia comer e já era, né? A pessoa que macabra. Tipo, peguei aqui, vou comer. Apesar que ele comprava, tipo, uns estilinhos gigantes, comprava uns mísseis teleguiados que devia custar pra caramba, devia comprar uma pizza, né? Uma pizza, um jantar. Mas aí não teria desenho. Tipo, já pensou? Hoje o Coyote não vai caçar o Papaléguas. Hoje ele vai comer uma lasanha. Hoje ele vai pro restaurante
Coyote faz outro desenho, que ele quer pegar umas ovelhas, um cachorro, não deixa, eu acho. Mas esse aí eu acho que não é o Coyote, porque ele tem o nariz vermelho e ele tem a perna raspada. Né? Eu acho que deve ser tipo um primo. Tanto que, se eu não me engano, tem um episódio que se encontra o Coyote. Não, nesse episódio mesmo, que tem o Chip Dog. O Chip Dog. A raça do cachorro. O nome do personagem eu não sei. É o Chip Dog. Eles trocam, no final do episódio tem a shift, né? Que é a troca de horário. Aí eles vão lá, tchau, tchau, sabe? Tchau, aí eles trocam, batem o cartão e vão embora ainda conversando. Tipo, é uma coisa incrível, né? Tipo, eles vão lá se matando, mas é o trabalho deles. É, só o trabalho deles, né? É os bastidores do desenho. É legal, assim, o que eu gosto nos Looney Tunes é porque eles fazem bastante crossovers. Tipo, tem um episódio em que o Pernalonga, ele se encontra com o Coyote. E até o episódio que o Coyote fala: eu gosto da maneira como vão as coisas, sou Willy Coyote, super gênio. Que acho que ele tenta comer o Pernalonga. Porque aí muda um pouquinho, né? O Coyote tenta comer o Pernalonga. Tem muito personagem que é um personagem, mas só aparece no Pernalonga. Tipo, o Elmer, não tem um desenho do Elmer. É verdade. Que o Elmer vai saber. A não ser aqueles que o Pernalonga aparece no começo e vira um desenho do Elmer. Que ele, quando ele fica louco, aí ele fica repetindo: eu sou o Elmer, o milionário, possui uma mansão e um iate. É ótimo. É um desenho que começa com o Pernalonga, mas torna-se um desenho do Elmer. Que eles dependem muito uns dos outros. Que nem quando o Hortelino quer ser prefeito. O Hortelino e o Elmer é a mesma pessoa, né? Não, o Hortelino troca tapa. É Hortelino ou Valentino? Eufrazino. Eu tenho uma raiva desses nomes dos Looney Tunes, é tudo igual, cara. Na verdade essa tradução que colocaram no Brasil, porque o nome do Eufrazino é Sam. É Sam, né? É Sam. Não, é que nem o Frajola, é Sylvester, aí é Frangolino, Patolino, Eufrazino, às vezes o Elmer é Hortelino, né? É verdade. Então, que é Elmer mesmo. Elmer é o nome dele. O Frajola é Sylvester. É porque também foi uma boa adaptação, né? As crianças de língua presa do Brasil não iam saber Sylvester. Ia falar igual o próprio Frajola. Sylvester. Mas são nomes, né? Frajola. Nessa coisa boba. O Pato... Você comentou que o... Patolino. Que o Patolino se chama... Não, que o gordão lá, a Morsa lá do Pica-Pau, é Pablo Amorça. Pablo Amorça. O Patolino é o Pato Lucas, né? Pato Lucas. Em espanhol. É Daffy Duck o nome dele original. O nome do Pica-Pau é Woody. Woody, The Woodpecker. É Woody, o Pica-Pau. Que fica... mas o trocadilho ficou bom, né? Porque ele é o Pica-Pau. Senão ia ser o Pica-Pau. O Pica-Pau. Eu sou estranho pra caramba. Já é um nome sugestivo, né? Não adianta. Se quiser colocar igual a inglês, ia ficar pau, pica-pau. Não ia dar. O pica-pau também não ia dar, cara. Tem aqueles desenhos clássicos, né? Que a gente comentou no comecinho, que é o Cavalo de Fogo. Você assistia Cavalo de Fogo? Eu acho que não entra no contexto, mas assistia muita coisa quando eu era pequeno. Eu assistia o Cavalo de Fogo. Mas eu nunca vi o final. Ela voltava de Darshan pra terra dela. Não, todo dia ela voltava, né? Ela ia. Ou o Cavalo de Fogo. Acabou a aula. É algo ruim porque vê o primeiro Digimon, tipo, não tem nada a ver, né? Mas o primeiro Digimon, isso a gente vai falar um pouco mais, se aprofundar no nosso podcast de animes e mangás, né? Mas enfim, no primeiro Digimon eles foram pro Digimundo, eles se ferravam, aquele Devimon lá era o demônio mesmo, que tipo, ferrava com eles o tempo todo. Aí eles conseguiram voltar do Digimundo pro mundo atual. Aí no Digimon 2 era tipo, vamos lá no Digimundo? Vamos. Aí ia lá e tal. Aí passava Aventura Pro, aí voltava pra casa. Cavalo de Fogo era a mesma coisa. Ela tava lá no... vou lá. Aí ia lá, tipo, dava umas porradas na bruxa, como que chamava? Diabolim. Que tinha os amiguinhos dela lá, né? Era legal o Cavalo de Fogo, cara. Não, eu gostava bastante. Era meio feio, assim. Era um Cavalo de Fogo, pônei gay. Pônei gay. Arthur, né? O nome dele. É verdade, era puta de um pônei gay. Ele era Cavalo de Fogo, eu te amo, não sei o que, você é demais. Ele que tinha umas pintinhas, eu achava tão estranho aquilo. Ele era azul bebê com pintas rosas. É muita viagem de ácido, cara. É muito, vou tomar esse LSD aqui e começar a desenhar. Vou até experimentar qualquer dia, eu publico. Tinha Punk também, né? O desenho da Punk surgiu por causa do seriado. Não foi primeiro o seriado? Eu não sei, eu sempre tive essa dúvida. Não sei, o seriado fazia muito mais sentido. Nunca vai ser sanada porque eu nunca vou pesquisar, mas... tem no Wikipedia aqui. Mas não vou me dar o trabalho de pesquisar, eu prefiro viver com a dúvida. Não. Depois... Eu não gostava do seriado porque não tinha o Glomer, que era o bicho que realizava os desejos dela. Pra mim, caramba, aquele Glomer, não
faz o menor sentido, cara. Ah, não faz, mas ele era legal, porque eu sempre quis ter um Glomer pra realizar todos os meus desejos. E o what the fuck é o Glomer? Não sei. Não, ele morava no Arco-Íris. Ele era um leprechaun? Não era. Ele era tipo um duende que morava no Arco-Íris e realizava desejos. Mas ele era peludo. Aí tinha os ursinhos carinhosos, né? Que é uma grande alusão ao satanismo também. Sim. Porque os anjos desciam, os ursos, né, desciam do céu, né? Tipo, se algum problema você encontra, quem te ajuda? É Deus? É o Jesus? Não, é o urso. Ursinhos carinhosos. E tinha o coração. Você gostava da Laura, né? Ah, Laura, os malvados eram bons, era o que salvava o desenho. Eu gostava muito do episódio, porque eu gosto quando os maus ficam do bem, tipo, o Vegeta fica do bem. Eu gostava de um episódio que o Shadow, né, fica do bem, do Sonic. Eu gostava do episódio em que o malvado dos ursinhos carinhosos, ele tentava ser um ursinho carinhoso. Ah, mas não é porque ele ficava loucão, tu tomava alguma coisa lá, uma poção muito louca? Não, é porque o coração gelado maltratava muito ele, cara. Maltratava demais, tipo, o cara trampava muito. O coração dele era gelado, pô. E o cara era frio totalmente. Aí ele foi pra Nuvem Rosa, que era o lugar onde moravam os ursinhos carinhosos. Aí ele viu que era difícil ser ursinho carinhoso, porque era... Tipo, tinha que dar uns trampos também. Assim, era tipo pintar escola, esses negócios assim, mas tinha que dar também. Aí ele falou, não, prefiro o coração gelado mesmo. Né? O bom mesmo é o mal. Porque ele falava assim, o mal pra mim é bom e o bom pra mim é mal. Era um bordão que o malvado tinha, que eu achava legal. Mas enfim, vamos encerrar por aqui. Ah, vamos passar trote. Opa! Vamos passar trote. Eu tô com um capetinho aqui no meu ombro que diz, né? Passa trote. E tem o anjinho, mas acho que... E o anjinho tá dizendo, vamos passar trote também. Passa trote. Então eu não tenho por onde correr, meu amigo. Muita gente tá com fome. Para que não seja o meu celular que... Vamos usar o celular do Teco pra passar trote, porque eu não quero ser preso. O trote do Mario Kart. Raquel, boa noite. Posso ajudá-lo? Alô? Com quem eu estou falando? It's me, Mario! Em que ajuda, Sr. Mario? É que eu tomei um casco vermelho nas minhas costas. O Donkey Kong me jogou um casco. Eu preciso de um guincho, porque eu caí na ribanceira. Sim, qual o telefone de contato no local? Eu tô falando no celular do Yoshi. É Marcos, né? Mario! Seu Marcos, qual é a placa? É Mario! Mário? Ah, desculpe. Tudo bem. Mário, qual é a placa? É N-I-N Sim. 0064. É um kart vermelho que eu escolhi na seleção de options. Tem que me mandar um carinha com uma nuvem e uma vareta de óculos. Qual o nome do segurado? Peraí, fala aqui com o meu irmão, que ele vai te passar todos os dados. Tudo bem. Alô? Sim, com quem eu falo? Luigi. Como? Luigi. Luini? Luigi. Luigi. Seu Luigi, qual que é o nome do segurado? Meu nome é Luigi Mario. Luigi Mario? Isso. Mas qual o nome do segurado? O nome é Luigi e Mario, companhia. É o nome da empresa, o caro. Qual o CNPJ? O nome da empresa é Encanamentos Super Mario Bros 3, que tem o sapo. Não é o do sapo. É Encanamentos Irmãos Mario. Encanamentos Irmãos Mario. Isso. Um momento. Me manda um rapaz com uma nuvem, uma vara de pesca, um rapazinho de óculos para me tirar aqui do penhasco da montanha do Donkey Kong. Desligou, cara. Desligou. Maloiri. Caramba. Tinha o desenho antigo também do Mario, né? Que a gente não falou. Era ruim pra caramba. Não, eu achava legal. Era Mario Bros, né? Eu achava legal, sabe? Porque tinha os negócios do jogo. O Mario saía, pegaram a princesa, fudeu. Agora ele sai correndo. Ele falava fudeu? Falava. Aí ele saia correndo, pulava nos bloquinhos, tinha o bloquinho da música, ele pegava a peninha, virava um raccoon lá. E antes de começar o desenho que passava na Globo, se eu não me engano, tinha eles de pessoa, né? No final. Era no final? Ele dava uma lição de moral. E era um ator pornô, cara.
O ator era o ator pornô? É o ator pornô. É mesmo? Olha só, corrompendo as crianças aí. A Nintendo é fogo, viu? Mas enfim, vamos terminando aqui o nosso podcast sobre desenhos antigos. Podcast 3.0, 3.2, né? Porque a outra versão foi danificada. A outra versão foi muito feia. Essa ficou ruim, mas essa dá pra compensar, né? A gente equilibra as coisas. No próximo capítulo a gente vai estar mais empolgado. Então vamos terminando. É do gato. E é nóis, tchau! Adiós! Whoa!